Fala pessoal, esse é mais um vídeo sem edição. Seja bem-vindo aqui ao canal Cultura Reformada. Já sabe, se não é inscrito, por favor, já aproveita, se inscreve, marca o sininho das notificações, compartilha com todo mundo, beleza? E deixa aí também, além do like, né, seu comentário, tá bom? Ajuda bastante. Esse vídeo de hoje eu quero falar sobre o batismo, mais uma vez, de crianças, né? Eu já falei sobre alguns assuntos aqui, certo? E no último domingo, tá, no dia 8, certo? Eu realizei o batismo da pequena Isis, não é? Uma criancinha aqui da igreja, uma bebezinha, tá bom? E foi uma bênção poder mais uma vez batizar outra criança e ver, né, mais um sacramento, esse sacramento sendo administrado, não é? Para fortalecer a fé da igreja e realmente nos lembrar desse senso de identidade que recebemos do Santo Batismo, certo? E para isso eu queria falar um pouquinho sobre a forma, não é, para a administração do batismo aos filhos dos crentes. Porque, como reformados, nós realmente temos, né, formas litúrgicas para que tudo aconteça de maneira decente e com ordem, seguindo esse princípio, não é, da palavra de Deus, princípio de culto, certo? Para obedecermos a palavra do Senhor. Para vocês terem uma ideia, não é, esse dia do batismo, o culto ele tem uma liturgia específica para isso, não é, nesse dia, porque tudo que está acontecendo no culto, seja os salmos ou os hinos separados para serem cantados no culto, os textos que serão lidos, não é? Tudo realmente vai encaminhar, vai levar para o momento do batismo, inclusive a própria pregação. Então, nós elaboramos um sermão sobre o batismo, tá certo? Inclusive, você pode até acompanhar esse sermão. Eu vou até deixar o link para você aqui. Você acompanhar o sermão, não é, do último domingo, pela manhã, quando eu batizei a Isis, certo? E acompanhando a forma, nós temos aqui na forma justamente uma explicação sobre o batismo, sobre a importância do batismo. Para vocês verem que não é simplesmente uma questão ritualista, digamos assim. Não é simplesmente fazer aquilo por misticismo, como eu sei que em alguns ambientes cristãos acontece. Então não tem nada a ver por misticismo. Nós não estamos dizendo que uma criança é salva no ato do batismo, porque não cremos que o batismo é a própria bênção em si, mas é sinal da bênção, certo? E também não fazemos isso apenas por questão de tradição, não é? Sabemos que em algum contexto também isso é realizado por questão de tradição. Não é o nosso caso. Por isso mesmo que, pensando tanto em batismo como em Santa Ceia, a liturgia é moldada, ela segue uma forma litúrgica nesse sentido, para que todos possam ter plena consciência, sejam relembrados, não é, do significado do sacramento, e assim possamos todos, não é, sermos alimentados, não é, em nossa fé, a fé que o Senhor nos deu, pelo uso dos sacramentos. E então, na forma do batismo, nós aprendemos primeiro sobre a promessa da aliança. Então, tem que haver ensino sobre isso, não é simplesmente chegar lá e batizar, não é? Mas tem que haver reflexão sobre a promessa da aliança. Não é? Inclusive tem explicações importantes aqui, né? Observando aqui. As promessas da aliança, né? O Santo Batismo confirma e sela que os nossos pecados são lavados por Jesus Cristo. Conforme Cristo ordenou, somos batizados em nome de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E aí tem algumas explicações interessantes aqui, que fala bem assim, ó, ser batizado em nome do Pai significa que Cristo nos declara e garante que o Pai faz uma eterna aliança de graça conosco. Ele nos adota como seus filhos herdeiros. Por isso, ele nos providenciará todo o bem e desviará todo o mal ou o transformará em nosso bem. Então perceba que nessa fórmula trinitária, né, bíblica do batismo, as pessoas que estão ali, todos, estão sendo conscientizados, relembrados, fortalecidos no entendimento do que isso significa. Ser batizado em nome do Filho significa que Deus, Filho, nos garante que Ele nos lava e purifica por seu sangue de todos os nossos pecados. Ele nos une consigo na sua morte e ressurreição. Assim somos libertos dos nossos pecados e considerados justos perante Deus, não é? Então somos relembrados mais uma vez da doutrina de Cristo, porque estamos sendo batizados também em nome dele, não é? Ser batizado em nome do Espírito Santo significa que Cristo nos garante, por este sacramento, que o Espírito Santo quer habitar em nós e quer nos tornar membros vivos de Cristo, porque o Espírito nos dá o que temos em Cristo, a saber, o lavar dos nossos pecados e a renovação, ou aliás, o renovar diário da nossa vida. Assim, finalmente, sem mancha, herdaremos a vida eterna e um lugar na Assembleia dos eleitos. Então perceba como é importante, né, essa forma do batismo. Temos também, por exemplo, também as obrigações da aliança. Então perceba que se fala das obrigações da aliança, porque no dia do batismo, embora estejamos vendo ali um bebezinho, não é,
que não tem condições de responder por si mesmo, e portanto depende de seus pais, que o conduz até Cristo nesse sentido, pelo batismo, apesar de estarmos vendo e seja maravilhoso para nós contemplarmos uma criança sendo batizada, ainda assim a ênfase não está, nesse sentido, na criança sendo batizada, mas nos pais. Os pais é que são chamados à responsabilidade. Por isso, nós aprendemos sobre as obrigações da aliança, certo? E então há uma explicação também do porquê que as crianças devem ser batizadas. E isso realmente é formidável. Inclusive aqui já no início, nos mostra um argumento muito importante para essa compreensão, porque há muitos que, como são credobatistas, rejeitam o batismo dos filhos dos crentes, dos bebezinhos, E às vezes usam argumentos, no geral, usam argumentos que são tão pobres e não pensam muitas vezes em que esse argumento pode também funcionar de maneira contrária. Inclusive, nós aprendemos aqui por que crianças devem ser batizadas. Só na primeira parte aqui, no primeiro parágrafo, diz bem assim: mesmo que nossos filhos não entendam estas coisas, não devemos excluí-los do batismo. Sem saber, eles participam da condenação em Adão. Igualmente, sem saber, eles são adotados como filhos de Deus pela graça de Cristo. Então, se o problema é esse, não devemos batizar a criança porque ela não tem entendimento de nada. Pois é, mas a criancinha nasce pecadora e não sabe disso também. Então é importante, E tem mais ensino aqui sobre a forma do batismo. Eu vou deixar até o link para vocês darem uma olhadinha e lerem, completamente a forma do batismo. Certo? Tem mais ensino sobre batismo, oração e, finalmente, a administração. E aí é quando eu falo, que nós somos, como pais, chamados à responsabilidade, porque o ponto ali, o ponto central na hora do batismo é a responsabilidade que os pais têm com relação aos seus filhos, de conduzi-los, desde a mais tenra idade, a Jesus Cristo. Começando pelo batismo, mas permanecendo em conduzir os seus filhos a Jesus Cristo, ensinando o caminho do Senhor, inculcando neles a lei do Senhor, na mente deles. E então, são os pais que respondem a perguntas nesse sentido na igreja, diante da comunidade, diante do Senhor Deus. São os pais que estão demonstrando fé diante do Senhor e da comunidade. E aqui eu vou ler só as perguntas, As perguntas para os pais que estão levando seus filhos para o batismo. A primeira pergunta diz assim: você reconhece que nossos filhos, embora concebidos e nascidos em pecado, e por isso sujeitos a toda sorte de miséria, até a condenação mesmo, são santificados em Cristo e, portanto, devem ser batizados como membros da igreja dele? Ou seja, como reformados mesmo, Confessamos que nossos filhos são também da aliança, são membros da igreja de Cristo. A segunda pergunta: vocês reconhecem que o ensino do Novo e do Velho Testamento, que é ensinado nessa igreja, é o verdadeiro e completo ensino da salvação? Então isso aqui relembra aos pais quem eles são em Cristo, Relembram que eles um dia também assumiram publicamente a fé, respondendo a 13 perguntas. Eu vou fazer até um outro vídeo aqui também sobre as 13 perguntas para a pública profissão de fé. No caso que os adultos respondem. Então aqui os pais são lembrados das perguntas que responderam. Vocês prometem e assumem a responsabilidade como pais desta criança de instruí-la no ensino já mencionado, logo que for capaz de entendê-lo? E por fim, você promete fazer todo o possível, vocês prometem no caso, fazer todo o possível para que essa criança seja instruída naquele ensino? Então perceba que nós pais, na hora do batismo de nossos filhos, somos chamados seriamente à responsabilidade. Eles estão sendo batizados, os pequeninos, pela fé que nós, os pais, temos em Jesus Cristo. Pela confiança que temos no chamado do Senhor para nós e na esperança e consolo de que Deus não apenas nos chama e não apenas nos abençoa, Ele também abençoa os nossos filhos, pois a promessa é para nós e para nossos filhos. Tá certo? Então, só uma pequena apresentação da forma para o batismo do filho dos crentes, Em seguida, tem a opção, por exemplo, de orar a oração do Pai Nosso, e até fizemos isso no último culto, O ato do batismo, ações de graças, então concluímos, A cerimônia do batismo. Então, perceba que não é algo feito apenas nesse sentido, Por questão de tradição. Mas não faz parte da tradição de vocês? Óbvio. Mas não é pela tradição que fazemos isso, mas pela fé na palavra de Deus, pela fé em Jesus Cristo.
porque realmente cremos que o Senhor, não é, ordenou a nós e aos nossos filhos sermos marcados, não é, com esse sinal da aliança de Deus, da aliança da graça, tá certo? Então, valeu pessoal, espero que tenha sido útil até refletir um pouquinho, e para quem não conhece, não é, começar a conhecer agora também essa forma do batismo que praticamos, não é, em nossa comunidade, batismo dos filhos dos crentes. Valeu, até o próximo vídeo.